Olá, a graça e a paz. Eu estou aqui para compartilhar uma pequena reflexão com o tema Simbologias para a Babilônia, para tentar entender o porquê a queda de um império representa triunfo nos céus. Não é um estudo, é apenas uma reflexão curta que eu retirei do site Uma Janela sobre o Mundo Bíblico. É um texto adaptado que diz assim: Simbologias para a Babilônia. O sentido histórico de Babilônia foi uma cidade muito importante até cerca de 500 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, atual Iraque. Foi uma cidade sagrada desde tempos muito antigos e, especialmente para a Bíblia, foi a capital do Império Babilônico a partir do ano 626 a.C. O povo da Bíblia sofreu com esse império e finalmente Jerusalém foi invadida por ele e o seu povo exilado na Babilônia. A palavra Babilônia tem um sentido literal e outro figurativo. Sentido figurativo é um aspecto negativo, sinônimo do mal, contraposição do projeto divino. No Apocalipse, a Babilônia é contraposta à Nova Jerusalém, a cidade de Deus. É algo contrário à santidade divina. São as portas largas que conduz ao inferno. É uma mistura do santo com o profano. É uma tentativa constante de desonrar o nome do verdadeiro Deus. A Babilônia cega, seduz e escraviza o povo. É algo que deve desaparecer, que impede o triunfo da obra salvífica de Cristo. Por isso é grande o anúncio da caída da Babilônia escatológica, da religião do anticristo em Apocalipse 18. Chamada de Babilônia a Grande, a mãe das abominações e das prostitutas da terra, a expressão aqui representa que neste período escatológico, essa religião da besta é a pior de todas, mas sua queda será tipo um efeito dominó. Várias outras com características semelhantes que defendem a mesma ideologia dragônica cairão também. A expressão ideologia dragônica está bem clara, inspiração satânica para fazer as coisas, as ideias, tudo o que é feito dentro do sistema, a inspiração vem por parte do próprio inimigo das nossas almas, que é o dragão, a antiga serpente, o Satanás. Obviamente, esse sentido figurativo nasce das obras que o Império Babilônico, cerca de 600 anos antes de Cristo, realizou contra o povo de Deus. Repare que em forma de uma mulher prostituta estava embriagada com o sangue das testemunhas, vestida em luxúria, com um cálice de ouro na mão e cujas características eram as mesmas do dragão, que é o próprio Satanás. Carregada pela besta, a mesma de Apocalipse 13, que é o anticristo escatológico, lá em Apocalipse 17 e 18 e uma parte do 19. O significado literal da Babilônia. Porta de Deus. Em hebraico, na Bíblia, seu nome é Babel, que em Gênesis 11, 9 é interpretada com o significado de confusão, Torre de Babel. Babilônia significa cidade grande e confusa, construída sem planejamento. Sentido figurado, devassidão, pecado. Após a morte de Nabucodonosor, a Babilônia entrou em decadência por falta de administração, levando a conflitos internos, falta de organização. Na metáfora bíblica, o que cai não são as paredes de concreto, cai a ideologia, o sistema de crenças distorcidas. Então, o que cai é a ideologia, formas de culto, toda a organização interna e não as paredes de concreto. A Babilônia escatológica inverteu os valores bíblicos e cristãos pelos valores do mundo, trocou o verdadeiro Deus pelo mundo, com inspiração do dragão que lhes deu poder, autoridade e grande poderio. Está lá no Apocalipse que diz que o dragão deu à besta poder, autoridade e grande poderio. Ou seja, colocou em uma posição de influência muito grande e essa influência, causou assim a decadência de todos os que estavam de alguma forma interligados. Em especial essa prostituta que monta sobre a besta, que representa a cidade e ao mesmo tempo a religião. Então, toda a cidade.
A prostituta montada sobre a besta mostra claramente, né, a ligação entre os dois, a cidade e a besta, né, a influência que a besta exerce sobre essa cidade. Babilônia no Apocalipse é o último símbolo do mal e do engano, que antecede a implantação do projeto divino, do reino de Deus, da pedra de Daniel 2. Então, toda essa situação acontece antes de implantar essa bendita pedra, que é o reino de Deus, a teocracia. Então, antes de Deus implantar, né, o sistema de Deus, a ideologia de Deus, as crenças do próprio Deus, Deus destrói todo o sistema de crença mundano, né, herege, idólatra, que representa a Babilônia escatológica. Eu achei bem interessante aqui na minha Bíblia de Estudo, a Mulher Sábia, ela já veio um estudo, né, uma reflexão, não é nem um estudo, já prontinho, essa Bíblia de Estudo já vem uma reflexão pronta. Em cada livro da Bíblia vem 2 ou 3 estudos, e esse aqui veio esse estudo aqui que eu vou ler, eu gostei dele, explica bem direitinho. Explica dessa forma. Para você meditar, sair da Babilônia, Apocalipse 18:4. Em Apocalipse 18:4 diz assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Ou seja, para a pessoa não ser castigada juntamente com eles, a Bíblia orienta a sair, a se afastar. Olha o que diz aqui o estudo. Sair da Babilônia. O Senhor nos convida a sair de Babilônia para que não soframos os terríveis juízos que cairão sobre ela e sobre seus cúmplices. Viu? Você passa a ser cúmplice quando sabe que algo é errado e concorda com aquilo. Quando você tem o discernimento e mesmo assim se envolve, concorda e faz aquilo que os outros estão fazendo. Então, isso é ser cúmplice do erro. E quem é cúmplice também sofre consequências. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, quando a pessoa não entende nada, Deus não leva em conta. Mas a partir do momento que a pessoa entende, tem a Bíblia nas mãos, tem a palavra de Deus, está tudo escrito lá e mesmo assim continua no erro, e aí vem o castigo e ainda muitas vezes mais grave, porque não é uma questão de ignorância, né? É errar de forma proposital e persistir no erro. O que é Babilônia? O que ela representa? Como podemos estar envolvidos com ela? Babilônia, no idioma hebraico, significa confusão. Seu nome é proveniente da cidade que foi fundada por Nimrod. Gênesis 10, 8 a 10, 11, 1 e 9. E que desde o princípio foi sinônimo de incredulidade e desafio ao Deus do céu e às suas leis. Veja que a Babilônia representa um desafio a Deus e às suas leis, aos valores de Deus. Sua torre foi um verdadeiro monumento de sua rebelião contra o Senhor, e somente a intervenção divina, com a confusão das línguas, impediu que eles desterrassem a justiça da face da terra. Séculos depois, quando Nabucodonosor II a reconstruiu, ela chegou a ser considerada uma das maravilhas do mundo antigo, tornando-se por algum tempo um reino universal que mantinha sob seu domínio todas as nações da terra, inclusive Israel, que teve Jerusalém e seu magnífico templo completamente destruídos, além de ser humilhantemente conduzido ao cativeiro. O Senhor, porém, acabou humilhando Babilônia e destituiu do seu poder e orgulho, submetendo-o ao domínio de outros povos, até que finalmente ela deixasse de existir. Babilônia se tornou o símbolo do domínio de Satanás sobre os homens, que os leva à apostasia, à rebelião contra a autoridade de Deus. Durante os primeiros séculos do cristianismo, tanto a literatura judaica como a cristã identificavam Babilônia como o Império Romano, sob o domínio de quem Jesus foi cravado na cruz do Calvário, e seus seguidores perseguidos e mortos aos milhares, pois era a intenção eliminar o cristianismo da face da terra. Babilônia tem esse objetivo de eliminar o verdadeiro cristianismo e colocar uma religião falsa no lugar, que escraviza, que mata, que engana, que destrói, que mata a verdadeira fé do povo.
Portanto, Babilônia tem sido reconhecida literal e simbolicamente como uma grande e tradicional inimiga da verdade e do povo de Deus. Ela representa toda e qualquer autoridade, entidade, associação ou movimento que se opõe à palavra de Deus e às verdades nela contidas. Ela é facilmente identificada por se opor ao mandamento de Deus e aos claros ensinos das Escrituras. Quanto à importância de serem eles a norma de vida para o seu povo, Babilônia é a confusão religiosa causada pela interpretação pretensiosa e arrogante das Escrituras sagradas, que põe de lado a verdade do Senhor e a substitui pela sabedoria do pastor. Somente a Bíblia e nada mais do que a Bíblia, somente a pura, simples e imutável doutrina que ela contém pode nos livrar da confusão promovida pela Babilônia espiritual. Sair dela significa pautar nossa crença, nossa fé e nossa conduta pelos ensinamentos da palavra de Deus. E para isso basta procurar a orientação do Espírito Santo, pois o mesmo Deus que a inspirou é o Deus que pode nos dar o entendimento dela. Amém. Não há nada contra a verdade, senão pela própria verdade. É a palavra de Deus. E a Bíblia diz claramente que a espada aguda que sai da boca do povo de Deus, de Jesus, é a palavra de Deus. Mostra de forma metafórica, em forma de anjos no Apocalipse, mas mostra que é a palavra de Deus, a verdade, que destrói todo esse sistema de crenças mentirosas, né? E olha como está nossa cidade, nosso país, como está. Introduziu dentro da religião que antigamente era pura, voltava-se para Deus, era prática de jejum, ensinava a fazer o que é correto, orientava na Bíblia, dava os conselhos dentro da palavra, orava com imposição de mãos. Aí foi modificando aos poucos, cada vez mais o mundanismo adentrou dentro do sistema religioso e virou o que virou hoje, né? E hoje nós dependemos de um milagre sobrenatural, de uma intervenção divina, do avivamento, que é a única saída para o povo de Deus. Olha o que está acontecendo no mundo. Deus está mandando catástrofes, destruições nos 4 cantos do mundo. É do planeta, não é só do Brasil, não. Deus está irado e demonstrando a sua ira através de tudo que está acontecendo, né? Das chuvas, terremotos, maremotos, doenças, muitas enfermidades, um acontecimento após outro, as taças da ira sendo derramadas, os últimos capítulos do Apocalipse se cumprindo nos dias de hoje. Então nós devemos acordar para essa realidade e buscar Deus de fato, de verdade. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, se ajoelha e clama aos céus, que ainda há esperança. Clame aos céus, clame a Deus. Somente o Deus Santo da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus justo, misericordioso e bom pode abrir os teus olhos espirituais para você enxergar a verdade. É muito grave tudo que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo todo. Deus é a esperança e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a ponte para chegar até esse Deus, através de Jesus e do arrependimento sincero e genuíno. Arrependa-se, confesse a Deus os teus pecados, porque é muito grave. O pecado gera um abismo entre Deus e a pessoa, um abismo. Não tem como, você vai orar e não vai ouvir a resposta, você não vai ter comunhão com Deus, você não recebe os dons se permanecer na prática pecaminosa. Então você deve orar todos os dias, confessar os seus pecados, pedir a Jesus que entre no seu coração, que perdoe os seus pecados, porque a transformação da parte de Deus é de dentro para fora, de dentro para fora. Então você precisa do Senhor Jesus. Somente Jesus pode te libertar, pode te salvar, pode restaurar e pode avivar o nosso Brasil. Que Deus abençoe e proteja você e todos os seus familiares em Cristo Jesus.